Olá, tudo bem? Mais uma vez, você sabe, bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Eu quero convidar você mais uma vez a pegar a Bíblia, anotar os textos e não deixar, você já viu aí, de deixar o seu comentário, o seu like, não esquecer de se inscrever no nosso canal e divulgar este vídeo. Estamos estudando as revelações de Deus no Apocalipse. O estudo de hoje é a marca da besta e o número da besta, em Apocalipse 13. Quero convidar você, então, comigo, a juntos abrir a palavra e começar o nosso estudo. Vamos lá? Apocalipse 13, verso 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você muitas vezes fica com medo da marca da besta, do número da besta. O que significa isso? Eu quero convidar você, com muito respeito e reverência à palavra de Deus e respeito também a sua crença, a examinar comigo essa revelação impressionante da palavra de Deus. Você não precisa ficar com medo, porque o que Deus nos mostra é uma forma de alerta de como nós devemos nos preparar, nos comportar, aumentar nossa fé, desenvolver nossa comunhão e nos preparar para conflitos que Deus deseja que a gente esteja de maneira equilibrada, de maneira tranquila e com certeza, de uma forma assim segura, poder passar por essas dificuldades com fé e com confiança, ok? Então é isso que nós vamos estudar. A marca da besta e o número da besta. O que são marcas, né? As marcas têm a ver com uma criação assim, intelectual, uma marca imaterial, mas por trás dela tem um criador. Então você percebe aí, você conhece essas marcas? Elas representam produtos ou serviços oferecidos por seus criadores. A marca tem a finalidade de gerar uma ligação entre a imagem e seu criador. O mundo hoje é carregado de símbolos. Por exemplo, uma maçã com marcas de que foi comido um pedaço lembra qual produto e qual empresa criadora. E estes outros símbolos aí que estão na tela. Você conhece esses símbolos e sabe que ao observar esses símbolos, elas te remetem a um produto, a um serviço, ao seu criador. Então a marca da besta é a mesma coisa. Uma marca que vai nos remeter a uma autoridade. Só que não será um símbolo visível, como esses que nós estamos tendo aqui. Não será nada de uma tatuagem na pele, não será nada nesse sentido. Mas mesmo que haja essa intenção de fazer uma marca na pele, colocar um símbolo, uma tatuagem, alguma coisa assim, o que ela representa é muito mais profundo. É mostrar de que lado nós estamos nesse conflito da verdade contra o erro, do erro contra a verdade. Está comigo? Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Veja, um dos alertas mais preocupantes que a Bíblia nos faz diz respeito à marca da besta ou do número da besta. Apocalipse 14, verso 9 a 11, diz o seguinte: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você percebe aqui? Enquanto que a marca da besta, ou o número da besta, será uma imposição mundial, todas as pessoas serão forçadas a receber, e se elas recebem um benefício. Elas podem comprar, elas podem vender, elas podem se deslocar de um lugar para outro, ou seja, terão seus direitos básicos
mantidos porque elas estão de acordo com um sistema opressor que viola a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que essa marca da besta te dá uma proteção financeira, comercial, uma seguridade social, ela tira de você o direito à salvação. Ela tira de você a proteção divina contra as pragas que virão, contra os castigos divinos que virão sobre aqueles que recebem a marca da besta. Então veja, Apocalipse 13, verso 16, diz que os ímpios podem receber a marca da besta aonde? Na testa ou na mão. Isto é, eles podem receber a marca da besta por convicção, na mente, ou podem recebê-la por questão de conveniência, por suas ações, o trabalho, que representa a mão. Então eles estarão cedendo à pressão espiritual da besta, embora não creiam no discurso dela. Mas para não perder certos privilégios, vão aceitar. Por outro lado, as pessoas podem receber o selo de Deus apenas na testa, é a convicção. Porque ninguém pode servir a Deus meramente por conveniência. É completamente, totalmente de Deus ou não é. Então, isto é o que a palavra de Deus nos chama a atenção e nós precisamos estar atentos, estar preparados, ok? Então, qual é o objetivo da marca da besta e do número da besta? Vamos ler de novo o texto? Apocalipse 13, versos 16 a 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, veja que é toda a classe social aqui representada, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Sobre o intelecto, elas vão entender e tomar sua decisão. Sobre a mão direita, porque estará envolvendo questões trabalhistas, subsistência, então as pessoas terão que tomar uma decisão. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o ponto crucial aqui, de Apocalipse 13, é que cada pessoa está obrigada a prometer sua lealdade e a revelar seu caráter, de uma maneira ou de outra, sem a possibilidade de permanecer neutro. Todos devem decidir-se, identificar-se ou com a verdade de Deus em Cristo, ou com o credo do anticristo. Quem vai impor essas marcas? A besta da terra. A besta da terra que representa os Estados Unidos e toda a sua influência política e religiosa. Os crentes, em sua maioria, vêm dos Estados Unidos. As crenças religiosas são importadas de lá. Então, quem vai impor a marca da besta e quem de fato tenta provar pela Bíblia que suas convicções, mesmo infundadas, estão corretas, são os crentes, são os evangélicos. Usam a Bíblia, distorcem a Bíblia todas as vezes que eles querem alcançar algum propósito financeiro. Então, você percebe? Assista qualquer programa de TV evangélico onde tem um crente pregando. Em sua maioria, esses programas sensacionalistas de teologia de prosperidade, eles vão apelar para o lado financeiro. Então está claro pela palavra de Deus que serão eles que vão sugerir ao Estado a imposição da marca da besta. E aí nós precisamos descobrir qual é essa marca. Porque eles estarão par e passo, estarão lado a lado, unidos com a besta. E a besta nós já sabemos quem é. Nós já descobrimos que a besta representa a influência papal, representa a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja apostatada. Então perceba, vou relembrar para você. Então, quando isso acontecer, ou seja, a união de Igreja Católica e Estado, onde a Igreja controla o Estado para cumprir os seus projetos, nós viveremos aquilo que Daniel predisse como sendo o estabelecimento da abominação desoladora. Daniel 12, versículo 11. Quero ler esse texto para você. É muito importante porque Daniel e Apocalipse andam juntos. Daniel fala de uma profecia, algo futuro, e Apocalipse é uma revelação do que vai acontecer no presente. É para a igreja, é para todos os crentes do tempo que nós estamos vivendo.
Daniel 12, versículo 11, diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E no verso 12 diz: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Do que está falando aqui? A abominação desoladora será atender o anseio popular de que se estabeleça um dia de culto universal em favor do clima, em favor do meio ambiente, em favor das relações trabalhistas, em favor da igreja, em favor da família. Veja, a igreja sempre tentou fazer com que as pessoas deixassem de gastar seu dinheiro em casas de jogos, em divertimentos mundanos, seja quaisquer eles. Casas de facilidade, você entende? Campos de futebol, e que todas essas pessoas fossem para a igreja, porque ali elas podem doar seus dinheiros, e aí não haveria concorrência entre a igreja e as diversões mundanas. Então querem estabelecer uma lei dominical. Então esse estabelecimento do domingo como um feriado santo mundial, contrário à lei de Deus, que ordena a santificação do sábado e do sétimo dia, é o que Daniel chama de abominação desoladora. É o que Daniel chama de algo contrário à vontade de Deus, que Deus abomina. E tem muita coisa na Bíblia que Deus abomina. Se você pesquisar, vai descobrir as relações homoafetivas, as relações de parentes entre si, pai com filho, nora, essas relações que são contrárias à palavra de Deus, Deus abomina. A oração daqueles que não guardam a lei de Deus, Deus abomina. Então, não guardar o sábado é uma abominação para Deus. Então veja, o que está sendo profetizado? Que a marca da besta tem a ver com algo que vai influenciar o comércio e a religião. O comércio é o poder do Estado e a religião é o poder da igreja. Ambos estarão trabalhando juntos. Beleza? Então vamos lá. Então o que acontece? Quando isso foi estabelecido, esse domingo como um dia que tem que ser obrigado por lei, porque hoje ninguém está guardando o domingo, a igreja de Deus, que foi chamada para fazer esse alerta, na pessoa do seu remanescente fiel, vai dar um forte testemunho contra esse engodo satânico. E muitos sucumbirão. Como predito no 5º selo de Apocalipse 6, verso 9 a 11. Sobre os selos, nós temos aqui no canal, vou deixar um card aqui para você, viu? Você rever esse assunto. Os selos tratam de duas vertentes, uma histórica e uma revelação. A histórica aponta em que lugar da história nós estamos nos localizando antes da volta de Jesus. E a revelação nos mostra o declínio espiritual da igreja remanescente, mostra a maneira como Deus estará investigando, avaliando o caráter de cada cristão na terra através do juízo investigativo, para aplicar o selo de Deus sobre a mente daqueles que permitiram que o Espírito Santo os transformasse à semelhança de Jesus. Então, Apocalipse 6, de 9 a 11, falando do 5º selo, diz que quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamavam em grande voz: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Aí Deus diz: olha, aguarde mais um pouquinho, porque ainda há de se completar o número dos que vão selar sua fé através da morte, dando um testemunho a respeito da palavra de Deus. Então isso vai acontecer durante esses 42 meses, ou 1260 dias, em que a Igreja Católica retornará a dominar o cenário político e religioso mundial, com a ajuda dos crentes, com a ajuda dos evangélicos, que dizem ter na Bíblia, unicamente na Bíblia, sua fonte de crença e de fé, mas estarão trabalhando
apenas com a tradição católica. Entendeu? Então, como é que o diabo vai fazer isso? Apocalipse 13 diz que a besta da terra fará descer fogo do céu para aquelas nações que rejeitarem essa autoridade política religiosa católica. Fogo do céu. Já fazemos você entender que os Estados Unidos é essa besta da terra e os Estados Unidos têm tecnologia, poder bélico suficiente para fazer isso. Mas agentes satânicos se unem a essa força militar. Fogo cairá do céu para ameaçar as nações e fogo em forma de sinais e prodígios e maravilhas espirituais serão realizados para manter o povo na cegueira. E quem vai liderar esse falso revivamento? O falso profeta. Os evangélicos apostatados. Esses são os falsos profetas da Bíblia. Apocalipse 13, verso 13, vou ler de novo para você. Esse é o falso profeta. Diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, o falso profeta, que são os religiosos que sempre seguem a orientação dos crentes que vêm dos Estados Unidos, com essas propostas de teologia de prosperidade, de ganhar dinheiro com a fé, essa coisa toda, é eles que estarão por trás desses sinais e prodígios feitos sob o poder de Satanás. Sinais e prodígios. E por que são falsos profetas? Porque os evangélicos dizem que são profetas, fazem profecias, fazem revelação, e eles serão usados pelo inimigo para fazer essas profecias, para que você possa ser enganado e seduzido. Então veja, Apocalipse 16, verso 13, também falando desse falso profeta, diz assim, ó: então vi sair da boca do dragão, que é o diabo e Satanás, né, com paganismo, da boca da besta, catolicismo apostatado, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que esses falsos profetas fazem? Da boca dessas 3 entidades, do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos. 3 entidades espirituais. Rãs, porque vão falar línguas estranhas. Porque vão se comportar dessa maneira. Certo? Então, veja, com falsas profecias, com maneiras de interpretar a palavra de Deus de uma forma completamente descontextualizada, vão iludir as nações, vão iludir as pessoas. Apocalipse 19, verso 20, quando fala do falso profeta, 19, verso 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui fica personificado que tanto a besta católica, quanto o falso profeta, evangélicos, que segue a linhagem norte-americana de prosperidade, todos eles que são usados para enganar e seduzir o povo serão destruídos, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, diz assim, ó, o castigo deles. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Serão queimados, destruídos, atormentados, até a destruição final. Então, esse mesmo método de utilizar fogo do céu, que será utilizado pelo governo americano, pela força militar americana, e espiritualmente pelos evangélicos, é o método usado por Elias lá no Antigo Testamento, no Monte Carmelo, para incentivar o povo de Deus a escolher um lado, ou o Senhor ou Baal. Em 1 Reis 18, verso 27 e verso 38 e verso 40, você vai ter essa experiência. O povo de Israel estava adorando Baal, forçado pela união entre o governo, que era o rei Acabe, e a religiosa Jezabel. Está vendo que a Bíblia trata do mesmo assunto? O povo, então, foi seduzido a adorar ídolos, a se prostrar diante das autoridades apostatadas, e o povo ficou na dúvida. Então, Elias disse assim, ó, vamos fazer um teste.
traga para mim aí traga aí um sacrifício, um touro, e vamos deixar ele aí. Aquele Deus que responder com fogo do céu é o verdadeiro. Então veja o que diz o texto. 1 Reis 18, verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, se Baal é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e tal, profetizavam aquela coisa toda, e Baal não respondia. Deus limitou o poder de Satanás. Mas agora, no fim dos tempos, não. O diabo fará milagres espantosos, sinais e prodígios de mentira, que, se possível, seduziria e enganaria os próprios escolhidos. Aí no verso 38, 1 Reis 18, verso 38 e verso 40. Então, quando Elias clamou ao Senhor, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo aquilo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, os falsos profetas terão esse destino, serão destruídos, porque o Senhor Jesus Cristo estará para conter os poderes de Satanás, através da pregação vigorosa pelo poder do Espírito Santo, que a igreja remanescente, que a igreja fiel de Deus estará dando esse recado na terra, para alertar as pessoas. Você está entendendo o grande engano que nós estamos entrando com essa falácia do clima, etc. Não, eu digo falácia porque as pessoas estão se unindo, não porque defender o clima esteja errado, não porque defender a família esteja errado, não porque defender as relações trabalhistas estejam erradas. Ao contrário, o ser humano precisa descansar, precisa trabalhar e tudo. Mas é porque Deus já disse em sua palavra que existe um mandamento que contempla isso. Um sábado, que defende o clima, que defende a família, que defende a igreja, que defende o trabalhador. Mas querem impor um dia que está contrário à palavra de Deus. E é isso que nós vamos estudar e você vai ver qual é a marca da besta. Qual é a marca da besta? Você tem medo dela? Não tenha medo. Você tem que temer a Deus acima de tudo. Muita gente fala que pode ser um microchip, muita gente fala que pode ser um código de barras, muita gente fala que pode ser alguma tatuagem, alguma coisa. Mas veja, se bem que um microchip, um código de barras, uma sequência numérica possam ser utilizados para identificação de quem está de acordo com o sistema e de quem não está, no entanto, esses não são a marca da besta. Não são a marca da besta. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com fidelidade, tem a ver com vontade. Mas não se descarta a possibilidade de usar isso. Porque eles saberão quem realmente está adorando a Deus de maneira de acordo com a Bíblia e rejeitando o sistema e quem está de acordo com o sistema. Então eles terão uma forma de identificar essas pessoas. Veja, por que dizemos isso? Porque o método semelhante já foi utilizado no passado com os judeus na Alemanha nazista, que foram obrigados a usarem uma estrela judaica de 6 pontas sobre fundo amarelo, ou marcados com a numeração tatuada no braço, para poder trabalhar. Então, o diabo sempre vai utilizar essa mesma tática, e nós precisamos estar preparados para essas estratégias. Deus já nos revelou que ele pode usar tudo isso aí, mas isso aí não é a marca da besta. Então, o que vem a ser a marca da besta? Aqui está a marca da besta. Sendo a besta aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, ou seja, o papado que será restaurado, a Igreja Católica retornará com força total como senhora de todas as religiões e do mundo, falta-nos saber então a marca que remete a esse poder apostatado, que é o símbolo de sua autoridade. E a Igreja Católica diz que sua marca é a guarda do domingo. Está aí na tela. O domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova deste fato.
Está aí no Catholic Record of London, de otário de setembro, 1º de setembro de 1923. Está registrado nesse documento aí. A marca de autoridade da Igreja Católica é o domingo. Ela própria diz que o domingo, sem o domingo, não existe católico. Então, todo evangélico que guarda o domingo, ele é católico. Porque a sua autoridade não é bíblica. É autoridade da Igreja Católica, autoridade papal. Olha os documentos que a Igreja Católica, ela é muito honesta em divulgar. Ela não tem medo. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Está no Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926, de Socorro, São Paulo, ano 1, número 8. Então, o documento diz o quê? Que a Igreja Católica, por autoridade de Jesus Cristo, autoridade que não existe na Bíblia, Jesus nunca autorizou mudar o sábado para o domingo, nunca autorizou tornar o domingo como um dia santo. Pode até ter sido, e é de fato, um dia importante, porque nele Jesus ressuscitou. Mas não existe autorização para trocar a lei de Deus por uma tradição. Entendeu? E os evangélicos que guardam o domingo estão prestando homenagem à autoridade da besta. Como diz Apocalipse 13, faz com que todos na terra construam uma imagem. Uma imagem é uma homenagem à besta. É isso que os evangélicos estão fazendo. O cardeal Maida, arcebispo de Detroit, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: o dia santo foi mudado do sábado para o domingo, não em virtude de qualquer instrução dada pelas Escrituras, mas por causa do sentimento de poder da própria Igreja Católica. As pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser a única autoridade, deveriam logicamente se tornar adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Ficou estarrecido? Eu também. Você fica preocupado com isso? Como é que as pessoas conseguem ser tão hipócritas, reconhecer uma verdade e ao mesmo tempo preferir seguir o erro, seguir a mentira? Vamos continuar? Documento católico ainda. No Catecismo da Doutrina Católica para o Convertido. Faz pergunta e resposta. Pergunta: qual é o dia de descanso? O Catecismo responde: o dia de descanso é o sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta do Catecismo: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Mais uma vez, a Igreja Católica é muito honesta. A falta de honestidade são dos crentes, dos evangélicos, que têm a Bíblia na mão e tentam forçar a todos a crer numa falsidade que não tem nada a ver com a Bíblia, que é guardar o domingo. Entendeu? Então, a marca da besta é o domingo. E como podemos ter certeza que o domingo é a marca da besta? Veja, tanto a marca como o sábado partilham de um raro padrão de marca, sinal, nome e número. A marca da besta, que é o domingo, e o sábado, que é a marca de Deus, o sinal de Deus, vão seguir esse padrão. Vai falar de sinal ou marca, nome e número. Por exemplo, vou mostrar na tela para você. O mandamento de Deus, em Êxodo 20, de 8 a 10, que é o sábado do sétimo dia, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então nós temos um mandamento, que é o sinal de Deus, e o sábado. O mandamento é esse, essa é a lei de Deus. Nesse mandamento do sábado nós temos o nome de Deus, Jeová, Javé, Yahweh, dependendo do que você compreende. Tem o número de Deus, o sétimo dia. Já no mandamento da besta, a marca da besta, também tem a mesma coisa. Apocalipse 13, 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se no mandamento de Deus tem
o sábado como sendo a marca de Deus, e está na lei de Deus isso. No mandamento da besta tem a marca da besta, que tem que ser o domingo, que é o contrário, é o inverso. No mandamento de Deus tem o nome de Deus. No mandamento da besta fala no nome da besta e do número da besta. Tá vendo? São as mesmas coisas. As mesmas coisas em conflito. E aí, meu amigo, eu não sei se você entende direito, está percebendo o que está acontecendo aqui. Acompanhe mais uma vez, observe, dá uma pausa, reflita. A marca da besta é o contrário da marca de Deus. Mais uma vez, a marca e o sábado têm alcance universal e se estende a todos os grupos sociais. Observe na tela. A lei de Deus diz assim, Êxodo 20, verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Esta é a proteção do descanso para o trabalhador e para os instrumentos de trabalho. Para a família, está aqui. Então, toda a classe social está sendo contemplada dentro do mandamento de Deus do sábado. E a marca da besta, Apocalipse 13:16 diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Observe, é a mesma coisa. A marca de Deus e a marca da besta, uma é a antítese da outra. Se a marca da besta é o domingo, é porque está contrariando a marca de Deus, que é o sábado. É assim que a palavra de Deus quer nos orientar e ela nos orienta com muita propriedade. Então veja, mais uma vez, quero chamar a sua atenção. Por quê? Se você não entendeu até aqui, vou te mostrar mais um detalhe. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tem uma relação com Apocalipse 12 e 13. Em Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2 falam da criação, que é a marca de Deus. A criação tem o sábado como a marca de Deus. No final dos 6 dias da criação, Deus estabeleceu o sábado para relembrar isso. Para a gente lembrar que há um Criador, que há um Deus Criador. E Apocalipse 12 e 13, nós temos o dragão, o diabo, pretendendo adoração. E no capítulo 13, a besta sendo seu servo, ajudando nessa falsa adoração. Vou colocar na tela para você, acompanhe comigo. Gênesis 1 e 2 fala da criação. No 4º dia aparece o sol, a lua e as estrelas. No 5º dia, os animais do mar. No 6º dia, os animais da terra. O homem, que foi feito à imagem de Deus, lembra aí da imagem? Que recebeu domínio sobre a terra. O homem tinha a imagem de Deus porque era honesto, franco, puro, perfeito e obediente. Estava em sintonia com Deus. E no 7º dia vem o sábado. Essa é a sequência da criação de Gênesis 1 e 2. Já Apocalipse fala da mulher, do sol, lua e 12 estrelas, como fosse o 4º dia da criação. Fala da besta do mar, como o 5º dia da criação, os animais do mar. Fala da besta da terra, como se fosse o 6º dia da criação, como os animais da terra. Fala da imagem da besta, como no 6º dia o homem que teve a imagem de Deus. Fala também que ele domina os homens da terra, a besta, como o homem no 6º dia recebeu domínio sobre a terra. E fala do sinal da besta, que é chamado de 8º dia ou 1º dia. 8º dia de uma nova criação. Está vendo que é tudo uma antítese, um conflito entre o que a palavra de Deus ensina e o que o dragão, o diabo, Satanás e a tradição ensina. Entre o que a lei de Deus mostra e o que a lei dos homens quer impor. Portanto, meu amigo, minha amiga, está claro para você que a marca da besta é o domingo e a besta é a autoridade que está por trás, que impõe isso como símbolo de sua autoridade. E será imposta essa autoridade com
toda certeza, não será pela Igreja Católica. Ela não deseja impor isso, mas não será ela o principal instrumento que vai trabalhar em torno disso. Serão os evangélicos. Mas eu quero dizer uma coisa para você não ter medo. Por quê? Porque deve ficar claro que nenhum cristão hoje está recebendo a marca da besta por causa de sua observância do domingo. A maioria são cristãos honestos, fiéis, estão tentando servir a Deus de uma maneira muito honesta. Somente quando o domingo como dia de adoração for imposto por lei, com penalidades para os que se recusarem a observá-lo, é aí que aqueles que continuarem a guardar o domingo receberão a marca da besta. Então até agora ninguém recebeu. Mas quando isso for imposto, conforme está profetizado, conforme anunciamos, e você vai ter a oportunidade de olhar a Bíblia, perceber isso e continuar fingindo que nada a ver, não é importante, aí você recebe a marca da besta, perde sua salvação e estará perdido para sempre. Ok? Vamos dar uma pausa? Então você tomar uma água, refletir. Agora vamos estudar sobre o número da besta. Você tem medo desse número? O número da besta, 666, muita gente fica apavorada com isso. Não gosta nem de estudar o Apocalipse porque tem medo do número da besta. E alguns acham que a besta, quando surge do mar, tem gente que não vai nem na praia com medo de que surja essa criatura dali. Mas você não precisa ter medo, porque a palavra de Deus está nos orientando, nos alertando que sobre instrumentos políticos e religiosos que Satanás vai usar para poder fazer você perder sua salvação. Vamos ao estudo? Vamos lá. Apocalipse 13, verso 18, diz assim: aqui está a sabedoria. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Dá para entender isso aqui? Está apelando para a sabedoria. Tem que ter sabedoria para entender isso aqui. Porque tem muita gente utilizando métodos escusos, gematria, calcular nomes de pessoas daí, aqui e acolá. Qualquer nome durante a história que você usar vai dar 666. Se você pegar as letras do nome de certas pessoas que vai transformar em números, vai dar isso aí. Mas Deus não está pedindo que a gente faça isso. Deus está dizendo que nós temos que usar a sabedoria divina, usar a palavra de Deus para descobrir isso. E o número da besta é o número de homem. Por quê? Porque o homem foi feito no sexto dia, lembra? Tem a ver o homem que foi feito à imagem de Deus e a besta que vai apresentar a sua imagem ao mundo para ser reverenciada. Então nós precisamos descobrir pela palavra de Deus o que tem a ver esse número aqui. Então veja, o número 666 na Bíblia está relacionado com alguém que seria pai de muitos filhos. Vamos lá? Esdras 2, verso 13. Observe que são pistas que a Bíblia vai nos dar para que possamos utilizar a sabedoria divina para descobrir quem é que está por trás do 666, da marca ou do número da besta. Os filhos de Adonicão eram 666. Veja aí. Um pai na Bíblia que tinha 666 filhos. Temos que descobrir na atualidade quem se coloca como um pai de muitos filhos. Não que ele tenha filhos dele natural, certo? 1 Reis 10, verso 14. Diz que o 666 está relacionado a alguém que impressiona pela sua sabedoria e pela riqueza, como Salomão. 1 Reis 10, verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Então Salomão era muito rico e o peso de sua riqueza era 666 talentos de ouro, muito ouro. E Salomão era considerado o homem mais sábio do mundo. E sua sabedoria era vastíssima como a areia do mar, incontável. Então, o 666 está relacionado com alguém que se assenta no trono de Deus, como Salomão. Vamos lá? Vamos ver na Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 23.
Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Então, o trono de Israel era o trono de Deus. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, que haveria alguém, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assentaria no trono de Deus, que é a igreja, pretendendo ser Deus. Portanto, no Apocalipse, o 666 está relacionado com alguém que seria pai de muitos filhos, alguém que impressiona pela riqueza, pela sabedoria como Salomão, alguém que se assenta no trono de Deus como Salomão fez, pretendendo ser Deus. Não Salomão, mas essa pessoa que vai ser representada como sendo a besta. Apenas 2 autoridades mundiais ocupam essa posição descrita nos textos que vemos. O Vaticano, na figura do papado, e os Estados Unidos. Como assim? Ambos têm servido como pai ou mãe de muitos filhos. Os imigrantes e religiosos nos Estados Unidos e o Papa que diz que é o pai de todos, né? Ele é papai. Ambos possuem riquezas. Os Estados Unidos possuem a maior reserva de ouro. Ela pertence aos Estados Unidos, cerca de mais de 8.000 toneladas. O Vaticano possui desde taças de ouro a outros tesouros de valor incalculável. No quesito sabedoria, os Estados Unidos têm a maior quantidade de prêmios Nobel conquistados, mais de 400. E o Papa é considerado um homem sábio, fala várias línguas, tem conselhos para dar sobre todos os assuntos. A autoridade política dos Estados Unidos é inquestionável, seu assento na ONU é indiscutível. E sua autoridade religiosa também é destacada, porque as igrejas mais influentes do mundo têm sua origem nos Estados Unidos da América. E assim a autoridade papal e a religião católica é inatacável e única no mundo. Então, tanto o Vaticano quanto os Estados Unidos cabe dentro dessa imagem do número 666. E nós vamos continuar pesquisando para a gente procurar descobrir mais ainda. Porém, meus amigos, eu quero dizer para você o seguinte, o número 666 não se refere a um nome de uma pessoa em especial, nem uma pessoa em particular, nem do Papa, porque tem gente que pega lá os títulos papais, como por exemplo, Vicarius Filii Dei, pega essas letras numéricas romanas, soma dá 666. Mas não é isso aí. Não é Nero, César Neron, em grego, e nem de Ellen White, que até o nome Ellen White, muita gente consegue somar e dar o número dizendo que ela é a besta do Apocalipse. Não é nenhum nome em especial. O 666 representa um símbolo de um sistema político-religioso, um tipo de organização humana em rebelião contra Deus, onde o homem se coloca como autoridade suprema sobre o outro, impondo sua religião, impondo sua forma de interpretar as coisas, e assim, dessa maneira, ele representa o 666. Vou mostrar para você. Apocalipse utiliza muitos símbolos. Por exemplo, utiliza o símbolo de uma mulher. Apocalipse 12. A mulher representa a igreja, o povo de Deus. Se mulher é símbolo de igreja, então o homem tem que ser símbolo também de alguma coisa. O homem é símbolo de quê em profecia? Vamos para a Bíblia? Deuteronômio 28, versículos 49 a 51. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Deus está falando aqui do povo da Síria, os neobabilônicos, e representou a nação babilônica como um homem, como uma pessoa,
que vem comendo, destruindo, devorando tudo. Tá vendo? Então a Bíblia diz que homem representa uma nação. Um outro exemplo, Ezequiel 30, verso 25 e 26. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Observe aqui, a terra do Egito e a terra da Babilônia são representados pelos braços aí. Braços de Faraó. Então, Deus está usando um símbolo do homem para representar uma nação. Então, preste atenção. A mulher representa a igreja, enquanto que o homem representa o Estado. E quando há a união de um homem e uma mulher, um casamento, simbolicamente é a união da igreja com o Estado. É o que a Bíblia profetiza em Apocalipse 13. A união da igreja católica apostólica romana, através do apoio popular dos crentes evangélicos norte-americanos e os crentes do mundo inteiro, certo? E unindo com o Estado americano, com o país que tem poder de impor essa nova organização para o mundo. Então, Apocalipse deixa claro, e o número 666 tem a ver com isso. É o símbolo de uma organização humana em que se une igreja e Estado para impor seus dogmas, suas intenções, sua maneira de interpretar as coisas como se estivesse no lugar de Deus. Fica claro para você? Então, eu vou deixar na tela aí para você pausar, pensar, meditar e analisar direitinho. Vamos comigo. Então, meu amigo, sendo 666 o número da besta, o que representa então esse número? Veja, não é número de uma pessoa em particular. O primeiro 6 desse conjunto é o número da besta original, o dragão. O dragão é Satanás, que sempre agiu através do paganismo, que sempre agiu através do espiritualismo. O segundo 6 é o da besta semelhante a leopardo, que representa o poder papal, o poder restaurado da Igreja Católica Romana, que também agiu com poder despótico, perseguidor, sedutor e enganador da humanidade. O terceiro 6 é da besta da terra, os Estados Unidos, que também usa sua influência política e religiosa sobre a humanidade. Daí, 666 representa um sistema político-religioso unido que se rebelam contra Deus e sua palavra. O 666 representa o dragão, a besta e o falso profeta, que vai levar o povo a dividir sua devoção entre eles, ao invés de a Deus somente. Não está claro para você? É justamente isso aí. As interpretações tradicionais dizem que o número da besta é o número do Papa. Não! O número da besta representa esses três sistemas que se unem contra Deus, contra a palavra de Deus, fazendo você, com todo respeito, agir feito um besta, feito um tolo. Porque você está pensando que esse poder que aí está, de bom moço, esse poder conciliador que é a igreja, que é os Estados Unidos, trabalhando ambos pela paz mundial, trabalhando ambos pelo progresso humano, na verdade está levando você contra a palavra de Deus para os braços de Satanás, para a perdição eterna. É isso que a igreja remanescente, a igreja de Deus está alertando o mundo, para que você se prepare para esse engano e se livre disso e seja salvo. Tudo bem até aqui? Olha, Ellen White nunca usou o número 666. A única vez que ela usou isso, ela traz uma revelação impressionante. Quero mostrar para você na tela. Uma revelação para o povo remanescente, para a igreja adventista do sétimo dia. Ellen White diz assim: vi que todos os que não receberiam a marca da besta e da sua imagem em suas testas ou em suas mãos, não podiam comprar ou vender. Ela cita Apocalipse 13, verso 15 a 17. Eu vi que o número 666 da besta da imagem foi inventado. Apocalipse 13, 18, que ela cita. E que foi a besta que mudou o sábado, e a besta da imagem seguiu em frente e guardou o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E tudo que de nós era requerido fazer era renunciar ao sábado de Deus e guardar o do Papa.
E então teríamos a marca da besta e da sua imagem. Ellen White em A Word to the Little Flock, página 19, primeiro parágrafo. Uma palavra ao pequeno rebanho. Volte para mim. Ellen White está dizendo o seguinte, que o número da besta é um número que foi sendo construído ao longo da história. Vi que o número da besta, o número 666, foi um número inventado pela besta da imagem. A besta que vai impor ao mundo a imagem da besta ferida à espada, os Estados Unidos. Então, se completa aqui. E ela continua explicando. A besta da imagem, que são os Estados Unidos, seguiu em frente e guardou o sábado do Papa, que é a primeira besta, a besta das águas. E não guardou o sábado de Deus. E era requerido de todos que renunciassem o sábado de Deus, da palavra de Deus, para guardar o do Papa. Que assim todo mundo teria uma unidade, ou seja, receberia a marca da besta e a sua imagem. Então Ellen White deixa muito claro, a primeira vez que ela usa essa palavra, a imagem da besta, o número da besta, 666, ela diz que é uma imposição dos Estados Unidos. O número da besta tem a ver com os Estados Unidos seduzindo e enganando as pessoas a aceitarem o papado e o domingo. Tá vendo? Então, mais uma vez, vou colocar na tela. Calcula o número da besta. Vamos calcular. São 3 números. Um, que representa o dragão, que é o diabo, Satanás, né? O paganismo, o espiritualismo que ele sempre usou. Primeiro número, 1. Soma mais 1, que é o outro número 6, que é do papado, né? O catolicismo apostatado. Mais 1, número 6, que representa os Estados Unidos, né? Com o seu protestantismo apostatado. Soma isso tudo, vai dar 3 números. 3 poderes rebeldes. Ou seja, os 666, que recusam o único 7 que existe na Bíblia, Deus e o sábado. Então, o 666 é isso. Uma confederação de poderes malignos lutando para ter a supremacia, a adoração, a veneração em lugar de Deus, em lugar da palavra de Deus, que revela o único que merece ser adorado e o único dia que ele pede como sinal dessa adoração, que é o sábado. Ficou claro para você? João viveu durante o tempo do dragão, que era o primeiro 6. Um tempo de paganismo, de espiritualismo. Lutero e os reformistas viveram durante o tempo da segunda besta, a besta do leopardo, o segundo 6. Ellen White viveu durante o tempo do surgimento da besta da terra, o terceiro 6, que imporá a imagem da besta, uma forma de veneração a ela. E assim completará o 666 depois da cura dessa ferida, ou seja, depois da união da Igreja Católica Apostólica Romana com o Estado político americano. Deu para entender? O que é que desenha? Está claro. Glorificado seja o nome do Senhor por esta sabedoria que Ele deu para que o seu povo pudesse pesquisar na sua palavra o que são esses símbolos, o que eles representam, uma obra maligna, cuja proposta é erradicar a fé verdadeira, é diminuir o poder da palavra de Deus, é acabar com o evangelho verdadeiro do Senhor e levar as multidões a perder sua salvação. Qual é a questão aqui, meu amigo? Qual é a questão mais básica disso aqui tudo? Por certo, não se trata apenas da luta entre 2 dias. O sábado brigando contra o domingo brigando contra o sábado. Não é esse o problema. Se você analisar com cuidado, como já fizemos até aqui, a questão toda gira em torno da adoração. Ou adoraremos a Deus ou o diabo. A questão toda tem a ver com fé e afeição. Cremos genuinamente que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade? Que Deus é o nosso Criador e Redentor? Cremos genuinamente nisso? Ou estamos fingindo, usando a igreja apenas para poder acobertar nossos defeitos? E fingir que somos os abençoados, os queridinhos de Deus, e agimos aí de qualquer jeito. Porventura, temos a fé de Jesus, que é uma fé bíblica, que obedece? Amamos a Deus a ponto de desejarmos genuinamente fazer o que Ele nos pede? Desejamos verdadeiramente conhecer sua vontade ou apenas
fingimos até aqui. E as igrejas estão lotadas de pessoas, muitas honestas, muitas inocentes, mas em sua grande maioria são pessoas que estão acomodadas com conformismo, porque meu pastor não ensina assim, minha igreja não ensina assim, o padre não fala assim, e portanto prefere permanecer comodamente no erro, na ignorância. Mas vou te dizer uma verdade. Sua falta de fé não te torna honesto diante de Deus. Sua falta de coragem não te torna mais cristão diante de Deus. Sua ignorância não te torna inocente diante de Deus. Sendo que você tem a Bíblia e as orientações que Deus está dando para que você possa se preparar. Deus está nos desafiando. Você e eu precisamos tomar uma decisão. Não acha? Uma decisão que envolve fé, coragem e muita força de vontade de fazer o que é certo. Pense. Será que Deus não merece de nós o melhor? De quanto Ele é digno? De tudo. Você tem uma escolha a fazer. Obedecer a Deus e sua palavra acima de tudo ou obedecer aos poderes humanos. Seu emprego vai estar em jogo, sua segurança social vai estar em jogo, mas é pior, sua salvação estará em jogo. O cristianismo não se conforma, nunca. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Sempre foi assim. Qual será a sua decisão? Espero que você decida ao lado de Deus, de Jesus, da palavra do Senhor. Eles venceram esse sistema, diz a palavra de Deus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, mas ficaram firmes na sua decisão de servir a Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo estudo, que será a prova final. Você vai se impressionar com as revelações da palavra de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe.